Então, gente, nesse momento vamos dar início, tá? Eu vou dar início ao vídeo de número 5, que dá seguimento ao número 1, número 2, número 3, número 4. Esse dá seguimento ao número 4. Porém, no número 4 eu falei de Mussano, que porém lá nos manuscritos de Nag Hammadi, que são da nossas irmandade primitiva, está como Sofia, já falei bem claro, Sofia em outros vídeos. Sofia, na realidade, é um termo paganizado, se trata, na realidade, de uma deusa grega, tá certo? Não, no tempo das irmandades primitivas, que significa sabedoria, tá? Na realidade está ligado ao paganismo. E ela, na realidade, é adorada até hoje. Sofia, tá certo ou não? Então não tem nada a ver com Sofia, o nome é Mussano. Porém, Sofia não tem nada a ver com Mussano. Mussano significa branco, puro, endossado, tá certo ou não? Tem significados completamente diferentes, perfeito ou não? Então, na realidade, se para o termo sabedoria em hebraico, na realidade vamos achar no Torá e no Taná como Roquema, perfeito ou não? Então ali, se realmente fosse realmente para usar as irmandades o termo sabedoria, eles iam colocar Roquema, e não Sofia, que não tem nada a ver. Se tratava de uma deusa grega, na época das irmandades primitivas, e até hoje é uma deusa grega, tá? Então, o que eu quero, na realidade, falar é que, na realidade, existia, como existe, Maim. Maim, porém, é um termo que a sua etimologia vem do hebraico. Vamos achar Maim, lá em Gênesis 1, versículo 2, onde está escrito águas, em algumas traduções mar, se trata na realidade de Maim, perfeito ou não? Então é exatamente Maim, queremos falar de Maim. Porém, nos manuscritos das nossas irmandades primitivas, encontrado na cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, na realidade lá vai estar caos. Caos não tem nada a ver com o termo português, que significa uma coisa destruída, desorganizada. Caos, na realidade, se trata de uma coisa muito puro, muito divino. Deu para entender ou não? A verdade é essa. Em grego, então caos em grego koiné, perfeito ou não? Então é exatamente disso que eu quero falar. E na realidade, quem é na realidade Maim, ou em grego koiné, caos? Na verdade, é uma expressão menos sutilizada, na realidade, do próprio Barbelo. Em vídeos anteriores, quem quiser saber quem é Barbelo, lá no vídeo número 1, número 2, vai saber muito bem quem é Barbelo, tá certo ou não? Barbelo também é um termo hebraico, sua etimologia vem do hebraico. Bar e depois belo. Perfeito ou não? Vamos lá, vai dar a explicação direitinho. O assunto aqui não é falarmos de Barbelo. Não quero falar de Barbelo. Na realidade, eu quero falar de Maim, que é uma expressão menos utilizada de Barbelo. Perfeito ou não? Vocês entenderam ou não? Porém, é mostrado que Mussano, que lá nos manuscritos está o termo paganizado, Sofia, diz que na realidade ela emanou de dentro para fora dela uma divindade, em hebraico um Elohim, por nome Yali Dabaoth. Yali Dabaoth significa criancinha, significa criança, ou seja, porém era um Elohim, uma divindade, que porém era recém-nascida. É simplesmente isso, mais nada.
tá? Também a sua etimologia vem do hebraico. Perfeito ou não? Yali Dabaote. Na verdade, lá é Yali Dabaote, na realidade, tá? Na realidade, não existe esse ômega aí. Na realidade, seria, na realidade, um Vav. Perfeito ou não? Então, o que acontece? Diz que ela emanou para fora, na realidade, de Maim, ou do caos, que é essa expressão, na realidade, menos sutilizada do próprio Barbelo. E, porém, sabemos que Maim se trata dos 5 elementos, porém no estado semi-sutilizado. É uma expressão de Barbelo, que na verdade é terra, água, ar, fogo e energia, tá certo ou não? Então, ela de dentro para fora, ela emanou, ela projetou essa divindade, por nome Alitabote, para fora. E, na realidade, no vídeo número 4, eu vou dali mostrar que houve 12 expressões dele, emanações, porém de Alitabote, para fazer a criação naquela grande matéria, por nome Maim, tá? Eu falo ali que ele move, paira sobre as faces das águas, ou seja, de Maim, em grego caos, tá certo ou não? Vocês entenderam, gente? Então, na realidade, eu quero mostrar que exatamente aquelas passagens das irmandades primitivas, ali encontradas na região de Nag Hammadi, ela é 100% bíblica. Nós vamos achar na Bíblia. Perfeito ou não? Então eu quero dar uma chegadinha lá, tá bom? Vou dar uma chegadinha lá para examinarmos um pouquinho, tá bom? Cheguei. Bom, está aqui. Gênesis, que na verdade em hebraico é Bereshit, ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 2, e diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A palavra aqui está abismo. E o Espírito, aqui ó, tá Deus, na verdade é o Urim em hebraico, tá? O Rurim. Tá bom, né? Um fala o Urim, normal, tá? E o Espírito de Rurim, aqui tá Deus, se movia sobre a face das águas. A palavra água aqui, gente, é Maim. Vocês entenderam ou não? Vocês estão compreendendo aqui, ó, onde está o cursor, ó. Aqui, ó, águas. Na realidade, é Maim. Não tem nada a ver com a água. Dá a entender que tudo era água. Não tem nada a ver. Que era como se fosse um grande mar. Não tem nada a ver. Na realidade, aqui em hebraico é Maim. Em grego é caos. Vocês entenderam ou não? Então, quem é Maim? Quem é Maim? Quem é o caos em grego? Na realidade, significa uma expressão de Barbelo, que é, porém, na realidade, o estado ilimitado das matérias, ou das 5 matérias, dos 5 elementos, porém no estado completamente sutil e puro. Deu para entender ou não? Então aqui já está, Maim já é uma expressão de Barbelo menos sutilizada. Deu para entender ou não? Então se trata aqui também dos 5 elementos, que na realidade é terra, água, ar, fogo e energia. Vocês entenderam, irmãos? Então, na verdade, foi lançado essa divindade, esse Elohim de Mussano, perfeito? Que lá nos manuscritos traduziram errado, traduziram como Sofia, perfeita? Na realidade não tem nada a ver com Sofia, perfeito? Às vezes falar do Pit Sofia também, não tem nada a ver. Na verdade foi lançado para fora aqui de Maim. É interessante que esse contexto, ele mostra assim, ó, aqui onde está a terra é Érates. Bom, quem é Érates? Érates muitas vezes é traduzido como terra,
Mas nós entendemos que essa terra, lá no capítulo 2 e no versículo, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis ou Bereshit, na realidade vai mostrar como Adamá. Porém, na realidade, é um planeta que se trata de espinho e cardo, ou seja, aonde tem os vegetais. Deu para entender ou não? Então não tem nada a ver. Hérates faz alusão a esse universo. Esse universo era sem forma e vazia. O que é interessante aqui, irmãos, é que na realidade a palavra forma e vazia é tohu vavorru, ou tohu baborru. Deu para entender ou não? Então, na verdade, o que significa? Nela não existia formas. Não existia formas. Não existiam as formas. Quais formas? Não existiam as estrelas, os planetas e tudo mais. Não existia galáxia. Deu para entender ou não? Era vazia. Era completamente vazia. Aqui fala, e havia, ou seja, aonde está trevas, aqui seria Rosheke. 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 Rosheke, está aqui bem claro. Rosheke. Rosheke, está aqui, ó, o cursor aqui, está a parte em hebraico aqui. Eu botei mesmo esse mesmo contexto aqui em hebraico, está aqui Rosheke. Na realidade, significa não trevas, que trevas dá a entender de uma coisa ruim, não é verdade? Trevas é uma coisa ruim. Quando falamos em trevas, é uma coisa meio complicada, né? Então, na verdade, significa, era escuridão, ou seja, estava sem ausência de luz. Estava sem ausência de luz. Era completamente escuro. Não existia luz. Quando se fala dessa luz, não está se tratando da luz que vem das estrelas, que são sóis também, né? E nem desse nosso Sol, entendeu? Que resplandece aqui na realidade, em nosso planeta, que chamamos de dia, às vezes também de noite. Todos os dois tem luz, um tem mais porque está com a presença desse nosso Sol, e outro, na realidade, à noite, com uma presença eficaz também da luz das estrelas, tá certo? Que vem através da nossa Lua também, certo ou não? Que, vocês entendem melhor do que eu estou falando aí. Então, na verdade, estava-se em ausência dessa luz. É interessante, irmãos, que se lermos ali o primeiro dia, primeiro do versículo do capítulo 1 de Gênesis, que na realidade dá segmento de Maim, que é dentro de Maim, na realidade lá vai mostrar Ra e A, Os. Ra e A, Os. Bom, o que é Ra e A? Que é onde ali haja. Onde haja é Ra e A. Perfeito não? Nos originais em hebraico é Ra e A. Ra e A. Raiá, na realidade, vem do verbo existir. É tanto que Moshe, um chama de Rúshua, mas na tradução está Moisés, entendeu? Não. Na realidade, ele chega ali no monte e mostra clarissimamente naquele monte que ele vê a presença de Yud-Re Vav-Re. Ali está se tratando de Yud-Re Vav-Re, mas é Yud-Re Vav-Re de Sabaoth. Se trata exatamente de Sabaoth. E na realidade, ele pergunta qual é o teu nome. Para quando os filhos de El-Shurru, lá está Israel, me perguntar, eu saiba falar qual é o teu nome. Ele diz o seguinte, Raiá, Raiá. Ou seja, a palavra Raiá vem do verbo existir, quer dizer, eu existo, eu existo. Perfeito ou não? Eu existo, eu existo. Ou eu sou a existência, eu sou a existência. Foi isso que na realidade ele disse.
E aqui exatamente está, na realidade, aonde está a palavra lá, se você encontrar em Gênesis, capítulo 1 ali, onde começa o primeiro dia, fala haja, aí há, ou seja, exista, vem do verbo existir, perfeito ou não? Então é exatamente isso, luz. Bom, o que eu quero falar dessa luz? Essa luz, na realidade, não se trata também da luz das estrelas, do Sol, que da galáxia que conhecemos, não tem nada a ver. Essa luz é uma luz que é até difícil de explicarmos. Deu para entender ou não? Não dá para entender que luz é essa. Não é a luz que conhecemos. É uma luz mais sutilizada. Diz que haja luz. Perfeito ou não? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Mas o assunto aqui, na realidade, é sobre Maim. Então, bem claro, aonde está trevas, tá certo? A palavra aqui, vamos usar aqui a palavra forma e vazia. É tohu vavohu. Ou seja, não existia formas, não existia as galáxias, era tudo vazio. A dizer havia, treva, rocheque, quer dizer, escuridão, porque não existia a presença das galáxias, perfeito ou não? Sobre a face do abismo. Aqui a palavra abismo dá a entender de um buraco sem fim, um buraco imenso, um precipício. Não é isso no nosso português? Então esse termo aqui está errado. Aqui é terron. Tá vendo? Aqui na realidade é terron. Terron, na realidade, faz alusão exatamente a Maim também. A um espaço ilimitado. Entendeu? Tanto no sentido horizontal, sentido à direita e à esquerda, é ilimitado. De profundidade ilimitada e, porém, de alturas também ilimitada. Deu para entender ou não? Então, isso, na realidade, é terron. Então, terron é exatamente isso. Perfeito ou não? Deu para entender ou não? Mas terron é interessante que ela está ligado a Maim. Aonde está as águas aqui está Maim. Aqui eu vou mostrar o cursor aqui, ó. Porém, no mesmo texto que está em hebraico, está aqui, ó, Maim. Perfeito ou não? Está aqui mostrado Maim. Então, na verdade, está ligado a Maim. Então, Maim, na realidade, é isso que eu tenho explicado para vocês. Então, na realidade, eu vou aparecer de novo aí, para comentarmos um pouquinho sobre isso com minha face aí, na presença de vocês. Vocês entenderem, irmãos? Então, aquela passagem chamada de caos, que vem no grego koiné, que está, porém, lá nos manuscritos da nossa Irmandade Primitiva, em Nag Hammadi, na verdade é 100% bíblico. Não tem como nos negarmos. Ah, mas na realidade eles são gnósticos. Bom, porque chama de gnóstico, eu não sei, pode chamar de Daates também, que é o termo hebraico. Perfeito ou não? Vou até aportuguesar Dáticos, entendeu? Não. Que na verdade é o mesmo termo. Mas o assunto não é esse. O assunto é sobre Maim. Maim está 100% bíblico. Ali o capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, que em hebraico é Bereshit, na verdade está trazendo toda essa revelação. A verdade é que está ocultado, está velado. Deu para entender ou não? Está velado. Então, às vezes, nós lemos ali e não entendemos nada. Eles já fizeram, na verdade, uma tradução de uma maneira que realmente fica velada. Lendo essa tradução, não dá para entender nada, né? Então, na verdade, assim, os manuscritos de Nag Hammadi, ele é 100% bíblico. Ele não está fora da Bíblia. O que eu, na verdade, quero falar, na realidade, sobre Maim? Na realidade, é mostrado, na realidade, duas divindades principais. Eu vou mostrar isso no vídeo de número 4, entendeu não? Se você for no vídeo de número 4, você vai entender bem esse vídeo aqui. Deu para entender ou não? Então, o que acontece? Ali existe duas divindades. Porém, essa divindade, por nome Alitabote, encontrava na sétima. Vocês lêem lá em Gênesis primeiro dia, segundo dia, terceiro dia,
quinto dia, sexto dia, existe, porém, a intervenção da criação. Porém, o sétimo, que é o sabate, na realidade, é chamado de absoluto, ou estado em repouso. Fala que ali descansou, repousou. Porque ali é lugar de repouso. Ali não foi criado nada. Ali não existe universo, não existe galáxia. Deu para entender? Não. Está no estado puro de Maim ainda. Deu para entender? É isso que mostra a passagem ali do Gênesis, capítulo 1, a seguir. Começa do versículo 3 a seguir. Deu para entender ou não? Aí vai chegar, na realidade, até o capítulo 2 lá, que vai trazer a definição, que é o do sabate, que na verdade é o sétimo dia, descansou. É interessante que, porém, essa realidade, essa verdade bíblica reveladora, que se trata de universos, perfeito não? Porém, no grego lá está cosmo, aio, aionos, entendeu? No grego koiné. Na realidade, está se tratando exatamente dos universos que vieram à existência através da matéria de Maim, do caos. Vocês entenderam ou não? Então, na verdade, em grego é chamado de cosmo. Cosmo significa universo, ou aion, ou aionos, perfeito ou não? Significa universos, no grego koiné. Agora, irmãos, o que na realidade chama muita atenção é o quê? Que na realidade esse aionos, ou aio, chamaim, porém no nosso, começa ali no hebraico, mostrado na verdade como Érates. Mas alguém pode me dizer, Matimide, Érates, na verdade não significa terra? Bom, analisa bem. Nós temos esse planeta nosso aqui, perfeito ou não? Esse planeta nosso faz parte de uma galáxia. Sabemos que faz parte de uma galáxia. Perfeito ou não? E essa galáxia está, na realidade, em um universo. E que contém outras galáxias. Perfeito ou não? Então, na verdade, quando se fala de Érates, está se tratando de toda essa galáxia. Não só dessa galáxia, de todo esse universo. Melhor. Entendeu ou não? Então, na realidade, se trata disso. Agora, está incluindo, porém, esse planeta Terra? Tá. Quando inclui só esse planeta Terra, é chamado, na realidade, pode até ser que exista outro também. É chamado de Adamar, onde há vegetais. Entendeu não? Então, é bem diferente. Adamar é uma coisa, Érates é outro. Então, em hebraico, é chamado de Érates. Porém, Érates, na realidade, em grego, vai chamar de cosmo. Cosmo, aion, aionos, perfeito? No grego, koiné, entendeu? Agora, existem duas divindades na realidade. Uma que está no sabate hoje, que na verdade é Yahut Sabaoth, ou Yud, Re, Vav, Re, de Sabaoth, na verdade, entendeu? Não, que esse é o nome em hebraico, nos originais em hebraico, no Torá e no Taná. E o outro é Yali Dabaoth. Yali Dabaoth também em hebraico. Ele se encontra, na verdade, hoje no sexto. Tem, na verdade, ir para o vídeo número 4 para entender melhor. Entendeu não? Se você quiser mais detalhes. Entendeu não? Então, o que acontece? Mostra clarissimamente que aquele que está no sétimo, que é, na realidade, o sabate, que, na verdade, é Yahut Sabaoth, ou Yud Re Vav Re Sabaoth, ou o nome que você, na realidade, usa para aludir essas 4 consoantes. Não estou discutindo isso, o assunto não é esse, irmão. Entendeu, não? Então, o que acontece? Existe, na verdade, uma grande batalha. Esse universo, ele está dividido em 2. Tanto a nível de Malarim, que em português é anjo, que vem do grego koiné, na realidade a etimologia como ângelos, perfeito ou não? Que se trata de seres espirituais. E também de Elohins, que porém lá na verdade é chamado nos manuscritos de Nag Hammadi de arcontes. Arcontes significa governos espirituais, aqueles que dominam
cada universo, galáxia, enfim, entendeu ou não? Vocês entenderam, irmãos? Na realidade é mostrado na realidade 12. Porém, um se desliga, outro entra no lugar. O nome morte. Isso que está mostrando nos manuscritos de Nag Hammadi. E a de Sabaoth, na verdade, existe uma batalha. E essa batalha, ele veio, na verdade, 7 arcanjos de Mussano, que eu já expliquei bem claro para vocês que o nome é Mussano em hebraico e não Sofia, perfeito? Não. E, na realidade, esses 7 arcanjos vocês já conhecem. Miguel, Rafael, Uriel, enfim. É exatamente isso mesmo que vocês conhecem, tá certo? Eles, na realidade, vêm de Mussano, que, na verdade, é o 8º, em grego é chamado de Agadeode, que significa 8º, vem exatamente para, na realidade, esses universos de Maim, do caos, perfeito ou não? E o que acontece? Existe uma batalha, e nessa batalha, porém, Ali da Baote, ele perde sua posição da 7ª, é lançado para a 6ª, e porém, na realidade, Yahweh de Sabaoth, o Yud, Vav-Rei de Sabaoth, é levado para a 7ª. Então, hoje, quem está no 7º, na realidade, é Yud, Vav-Rei de Sabaoth, perfeito? Eu chamo de Yahweh de Sabaoth. Perfeito ou não? Então, o que acontece? Então, na realidade, diz que não mudou nada, não é isso? Não mudou nada. Porém, na realidade, Yahweh de Sabaoth, o Yud, Vav-Rei de Sabaoth, ele não mudou nada. O mundo continua a mesma coisa, os universos continuam a mesma coisa. Só que começou a existir uma batalha. Essa batalha, na realidade, se trata de 2 chefes, de 2 Elohim, de 2 cabeça. Porém, o trono de Sabaoth, trono, quando eu falo, é metafórico, tá? É, na realidade, a 7ª, o 7º universo, a 7ª dimensão, ou seja, o 7º chamaim do caos, enfim. Em grego é chamado, na realidade, de cosmo, raio, enfim, tá certo? É isso. E, porém, a outra posição, o 6º, na realidade, quem está dominando, é onde está o trono, metaforicamente falando, porém, na verdade, é de Ali da Baote. E Ali da Baote ali, agora, ele é chamado de Samael. Samar significa cego. Elo, na realidade, é Deus. Então, por isso ele tem como Deus cego. Na verdade, eu vou apresentar isso na Bíblia para vocês. Perfeito ou não? Agora, qual é o assunto que eu quero falar? Onde eu quero chegar? Será que, porém, em toda a Bíblia, em todos os originais também, mostra exatamente que existe dois chefes, 2 Elohims que realmente estão em guerra, estão completamente em guerra, e que a humanidade está dividida entre 2 Elohims, entre duas divindades supremas, 2 arquitetos universais? Será que realmente a Bíblia e os originais mostram isso? Vocês entenderam, irmãos? Eu vou mostrar que a Bíblia e os originais, na realidade, mostram isso. Perfeito, irmãos? Então, na verdade, eu não quero fazer um vídeo longo, eu já quero entrar já nesse assunto, tá? Eu vou fazendo um comentário lá mesmo. Então, eu vou dar uma chegadinha lá, perfeito ou não? Um momentinho aí, já chego lá já. Chego lá. Bom, cheguei aqui. Cheguei. Aqui eu vou começar, na realidade, pelo Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Olha o que diz aqui, o versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo. Diz assim: eu sou Yahweh, o Yud, Re, Vav-Re. Aqui, na verdade, está Senhor. Que o Elohim, aqui está Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Olha o versículo 3, irmão. É o que chama muita atenção. Eu vou colocar o isso aqui para vocês verem. Ó.
não terás outros deuses, aqui está deuses, mas na verdade é Uruim, diante de mim. Vocês concordam comigo que, vai aparecer aí, na realidade, vou aparecer aí para comentar com vocês. Vocês concordam que nesta passagem, nesse contexto, Yahweh Sabaoth, que é o do Velho Testamento, que guiou o povo pelo deserto, tirou do Egito, como na verdade está mostrando aqui, perfeito? Não, bem claro que Yahweh Sabaoth é esse que está no 7º. Na realidade, ele admite, olha, eu não aceito que vocês, na verdade, sirvam o outro Uruim. Não aceito que vocês aceitem o outro Uruim. Aceita outra divindade. Eu não aceito. Então, na realidade, ele está mostrando que além dele, existe o outro. E que esse outro, na verdade, está disputando a humanidade. E, principalmente, ele estava influenciando, porém, na realidade, o povo de Al-Shuru, que é conhecido como, politicamente, como Israel. Alguns irmãos dão outros nomes, perfeito? Não. Mas é isso aí. Então, vocês concordam comigo que estava? Vamos voltar de novo, vamos ler outra passagem. Vou dar uma chegadinha lá. Vamos ver outra passagem aqui. Vou dar uma chegada lá. Olha aqui. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte, Yahweh Sabaoth, não seguireis outro Uruim. Aqui está deuses, outro Uruins. Perfeito ou não? Não aceitei outro Uruins. Os Uruim dos povos que houver ao redor de vós. Lógico. Então, na realidade, eu vou voltar de novo aqui para comentar com vocês, tá? Que eu não quero fazer um vídeo longo. Bom, cheguei. Então, você está vendo nessa passagem, mais uma vez, o próprio Yahweh Sabaoth, que é o do Velho Testamento, que guiou o povo do deserto, que é o supremo do caos de Maim, que na verdade está no 7º universo, no 7º céu, usa o nome que vocês quiserem, tá certo? Porém, em grego é chamado de Aion, e principalmente o termo cosmo, perfeito, significa universo, ele está lá, e o outro está na sexta, deu para entender? Não. Então existe uma concorrência, existe um conflito. Perfeito? No universo do sexto para baixo existe um conflito. De um lado está Yahweh Sabaoth, ou Yud-He Vav-He Sabaoth, tá certo ou não? Porém, com influência sobre a humanidade e sobre os Malachim, que são os anjos, tá certo ou não? E porém, na realidade, do outro lado está Samael, que está na sexta, que na verdade antes era Yaldabaoth, perfeito ou não? Do outro está Yaldabaoth. Então ele diz bem claro, não se vireis a outro, além de mim. Quem é esse outro, irmãos? Mais uma vez, se trata de Samael. Se trata de Samael. Quer dizer, qualquer Uruim, qualquer divindade que não seja o do Velho Testamento, Yahweh de Sabaoth, ou Yud-He Vav-He Sabaoth, na realidade é Samael. Samael, ele é mostrado nos manuscritos de nossas irmandades primitivas, que ele tem muitas facetas, ou seja, ele se identifica com vários nomes. Então, todos os nomes que não seja Yahweh Sabaoth, que não seja Yahweh, Yud, He, Vav, He, é nomes aplicado que identifica o próprio Samael. Perfeito ou não? Que é esse que está na sexta. Por isso nós, na realidade, devemos fugirmos de todo o sistema religioso, ou mesmo do sistema comunismo e de todos os sistemas, perfeito ou não? Porque só em Yahweh Sabaoth nós vamos ligarmos a existência primordial, que é o de Re, Vav, Re, porém no estado primordial. E não cá embaixo no caos, que está como Yahweh Sabaoth, que também é Yahweh. O Yud, Re, Vav, Re, entendeu? Mas menos utilizado, entendeu não?
Então, na verdade, é exatamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, o que acontece? Existe dois Elohims. Agora, nós recebemos a influência desses dois Elohims? Sim. Nós temos uma mente superior e uma mente inferior. Essa mente superior está ligado em todo ser humano tem, mas está ligado a Yahweh Sabaoth. E existe uma inferior. Essa inferior está a Samael. Então nós também estamos divididos. Por isso que, na verdade, Shaul, que nessa tradução é chamado de Paulo, ele disse que a carne, a mente que está na carne, luta contra o espírito sobre a carne. A palavra lá está carne, mas na verdade é sax. Sax. Sax trata, na realidade, porém, do estado do ser humano inferior. E pneumático, que é espírito pneumático ou pneuma, na realidade, se trata do ser humano superior. No hebraico vai falar de Nefesh e vai falar de Neshama. Neshama é o superior. Perfeito ou não? Então, na verdade, eu quero ler mais uma passagem. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês. Eu, na realidade, vou ler aqui mais uma passagem com vocês. Tá bom? Estou chegando aí. Bom, então, na verdade, já lemos Deuteronômios. Vamos de novo para Deuteronômios, capítulo 29. Espera aí, passei. Deuteronômios, capítulo 29, versículo 6. Olha o que diz na realidade aqui de Sabaoth, que é o do Velho Testamento. Ele fala assim: e foram e se viram outro Elohim, outra divindade, e se inclinaram diante deles. Elohim, aqui está deuses, nessa tradução, que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhe tinha sido dado. Gente, eu vou passar mais uma vez aí para comentar com vocês aí, tá bom? Quero comentar com vocês aí. Quero entrar nesse assunto. Vocês estão vendo que nessa passagem, mais uma vez, mostra clarissimamente que o próprio Elohim ali do Velho Testamento, que Yud-He, Vav-He de Sabaoth, ele admite que existe outro além dele e que ele, na verdade, não aceitaria que o povo dele, na realidade, se misturasse, fosse se vir, se prostrar, adorar esse outro Elohim, que na verdade é Samael. Está entendendo, irmãos? Então, na verdade, os manuscritos das Irmandades Primitivas é 100% bíblico. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero ler mais uma passagem, tá bom? Vou dar uma chegadinha lá. Na realidade, aqui eu vou ler 2 Reis, capítulo 17, versículo 38. Diz o seguinte, na realidade, aqui: e da aliança que fiz convosco. Isso aqui, na realidade, é do Velho Testamento de Sabaoth, conhecido também como Yud-He, Vav-He de Sabaoth. Até Yud-He, Vav-He, mas menos utilizado. Cá embaixo, cá no caos, tá certo ou não? E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outro Elohim. Ou seja, vou voltar de novo para vocês aí, para nós comentarmos face a face aí. Pareci, está aí que meu rosto. Vocês estão vendo mais uma passagem, irmãos? Que na realidade quer dizer, na verdade, não temereis. Quer dizer, nós não devemos temer outro Elohim. Quer dizer, na verdade, é Samael. Então, existe dois. Então, não pode. Agora, pode estar no plural? Elohim é no plural, por isso que eles botaram outros. Mas, na realidade, se trata de seres andrógenos. Tem um polo negativo e o polo positivo, ou seja, o polo feminino e o polo masculino. Então, na realidade, é isso que é mostrado em Nag Hammadi. E é bem todo mundo sabe que, na realidade,
o Lurim tem esse significado, entendeu não? Você entendeu? Então não devemos temer. Agora, porém, está dentro de nós também, essa expressão samaética, está dentro de nós, nessa mente inferior. E está, na verdade, na mente superior, Yahweh Sabaoth, o Yud-Re, Vav-Re Sabaoth, que é o do Velho Testamento, entendeu não? Mas o que está acontecendo com a humanidade? A humanidade está pendendo para a mente inferior. As religiões foram para a mente inferior, foram para o lado de Samael. Todos os nomes que é dado nas religiões e fora das religiões, e todos os outros sistemas que não são religiosos também, são políticos, está ligado a Samael, a esse que está no sexto universo, no sexto dia, no sexto cosmo, perfeito ou não? Que, porém, é o da mente inferior do homem. Ele quer só escravizar a humanidade, entenderam ou não? É tanto que na maçonaria é falado de Gadu. Gadu é o grande, são siglas, tá certo ou não? São siglas, são, na realidade, iniciais. Significa o grande arquiteto do universo. Só que o grande arquiteto do universo, porém a maçonaria, na realidade, não está indicando a Yahweh Sabaoth, ao do Velho Testamento, o Yud-Re, Vav-Re Sabaoth. Está indicando aqui a Bíblia e as Irmandades Primitivas em Nag Hammadi chama de Samael, perfeito? Que é o nome de maldição, que na verdade ele recebeu. Olha, Samael é simplesmente o título, tá? O nome, ele dá vários nomes aí, vocês procuram os nomes que estão nas religiões aí, que não está ligado ao do Velho Testamento, que todos esses nomes é a identidade dele, tem várias identidades, entendeu não? Então, na verdade, eu não estou aqui para falar é esse nome e aquele, mas vocês deduzem já dentro de vocês que nomes eu estou referindo, tá certo? São muitos nomes. Olha, eu, na verdade, vou ler mais uma passagem aqui, tá bom? Estou dando uma chegada lá. Ó, vou dar uma chegada aqui. Na realidade, eu li aqui, eu vou descer aqui um pouquinho mais. Olha, passei. Bom, na verdade, é Juízes. Juízes 10, versículo 13. Olha o que diz aqui Juízes 10, 13. Aqui é o próprio do Velho Testamento, é o Lurim do Velho Testamento. Tá? As traduções põem Deus, mas não tem nada a ver. Deus é uma coisa paganizada, não tem nada a ver. Tá? Olha, eu vou falar bem claro, é um dos nomes aí de Samael, tá certo ou não? Que ele nem é uma das entidades de Samael. Tem outras e muitas outras, mas essa também é uma. E hoje essa entrou na história de Yahweh Sabaoth, é mais complicado ainda. Então o que acontece? O que diz aqui de Sabaoth? Ele diz o seguinte: contudo vós me deixastes a mim. Ó, vós deixaste a mim. E serviste a outro o Lurim, pelo que não vos livrarei mais. Olha, irmãos, analisa uma coisa que eu vou aparecer aí para comentar com vocês. Analisa ali. Primeiro passo de Sabaoth, que é o do Velho Testamento, ele, na verdade, admite que existe um outro Lurim. Bem claro, na passagem está clara. E disse bem claro que, porém, o povo de Israel, conheço como Yahshua, Israel é um nome político, uns irmãos da outra pronúncia. O assunto não é esse, entendeu, irmão? Estou aqui discutindo o nome. Não é isso, estou trazendo que é a revelação dos manuscritos de Nag Hammadi, mostrando dentro da própria Bíblia, usando os originais, entendeu? Não? Então, entenda bem, ele, na realidade, tanto ele admite que existe outro além dele, que ele, na realidade, faz uma reivindicação. Fala, vós me deixaste a mim e seguiste um outro Lurim. O outro Lurim. Já que vocês preferiram o outro Lurim, eu tô fora. Eu
não posso mais ter influência sobre vós. Eu não posso mais trabalhar na vida de vós. Eu não posso mais defendê-lo vós. Então, na verdade, não era Tissabaote que, na realidade, abandonava o povo. O povo, na realidade, tem a mente superior e a mente inferior, às vezes dava lugar à mente inferior, que pertence a esse outro ruim, que na verdade é chamado de Samael. E o que acontece? Ao eles iam para o Samael, então se desligava, porém do Urim do Velho Testamento, que na realidade eu chamo de Al-Ruat Sabaote. E os irmãos dão outra pronúncia, perfeito ou não? Normal, perfeito? Mas é Yud, Re, Vav, Re de Sabaote, perfeito? Eu quero ler outra passagem, quero que vocês entenderam, não quero fazer um vídeo longo, não. Eu vou chegar lá, vou ler mais uma passagem. Mais uma passagem. Vou ler mais uma passagem. Aqui, na verdade, é Shaul, tá? Na verdade, é Shaul. E que, na realidade, está trazendo essa passagem. Na tradução, é chamado de Paulo. Perfeito ou não? Ele diz o seguinte: como antes disse Isaías, que, na verdade, é Ishaial, tá? Ishaial. Os irmãos dão uma ou outra pronúncia para Ial. Aí, o assunto não é esse. Então, disse Ishaial. Se Ial Tissabaote, aqui está Senhor dos Exércitos. Mas aqui, na verdade, é Yud Re, onde está Senhor, é Yud Re, Vav Re, Tissabaote. Porém, no grego, está aqui, ó, a passagem grega, ó, Kyros. Aonde está Kyros em grego? Foi passado, porém, para o português como o termo Senhor. Esse pronome de tratamento, Senhor, perfeito ou não? Na realidade é isso. Só que aonde está Senhor, ou Kyros, no grego koiné, na realidade é Yud, Re, Vav, Re. Eu chamo de Al-Ruá. Aqui onde está exército, aqui, ó, vocês podem ver aqui, irmãos, ó, tá aqui, ó, tá com cursor em cima, ó, tá Tissabaote. Mas por que não Tissabaote? Porque a consoante Tissaide, que na verdade é a primeira consoante inicial do nome Tissabaote, na verdade não existe no grego. Então eles tiraram o Tissaide e substituíram por sigma. Então tá Yal Tissabaote. Tá aqui Curio Tissabaote, mas é Yud, Re, Vav, Re, Tissabaote. Aqui tá Sabaote, como vocês vão ver, na realidade, no manuscrito de Nag Hammadi. Mas a pergunta, vou aparecer aí, na realidade, vou continuar lendo aqui, tá? Tá. Vou voltar a ler de novo. E como antes disse Isaías, aqui está Senhor dos Exércitos, Yahweh de Sabaote, nos não deixara descendência. Ou seja, como diz, se Yahweh de Sabaote nos deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos nos sido feitos como Gomorra. Eu vou voltar de novo aí, eu vou ler também um outro versículo aqui, que na verdade mostra em Tiago 2, versículo 4, perfeito? Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos de Yahweh de Sabaote, irmão. Aqui na realidade está Yahweh de Sabaote de novo. Então nós estamos vendo, tem duas passagens bíblicas, uma na verdade que é Romanos 9, versículo 24, vai estar lá o nome de Sabaote. Onde você lê Senhor dos Exércitos, é Yahweh de Sabaote, viu? Na realidade em hebraico. Se trata do Velho Testamento.
E, na verdade, aqui em Tiago, que é de Tiago, um é de Shaul, outro é de Tiago, vai também mostrar no capítulo 5, versículo 4 aqui, ó. Vai mostrar que, de novo, Yahweh Sabaote, aonde está Senhor dos Exércitos, Yahweh Sabaote. Você pode procurar na sua Bíblia, aonde tiver Yahweh, tiver Senhor dos Exércitos, é Yahweh Sabaote. Bom, eu quero aparecer aí para fazer algumas indagações com vocês. Ó, tem muitos que falam assim, Yahweh Sabaote, na realidade, só aparece no Velho Testamento, não existe no Novo Testamento. Por contrário, irmãos. Normalmente, às vezes lemos essas passagens, passamos por cima e não percebemos. Ali está falando de Yahweh Sabaote. Então ele está tanto no Velho como está no Novo também. As Irmandades primitivas também falavam dele, divulgava eles. Divulgava Yahushua, que é a existência primordial. Yud, Re, Vav, Re, no seu lugar mais excelso, mais sublime, entendeu? Mas também falava, na realidade, do Elohim do Velho Testamento, que é Yahweh Sabaote, que é o que está no Sabate, no sétimo universo, que é dentro de Maim, pertencente a Maim, que é uma expressão menos sutilizada do próprio Babelo, que é o topo de tudo. Vocês vão encontrar sobre Babelo no vídeo número 1 e no número 2. Ali eu falo bem claro, entendeu não? Então, na realidade, no Novo Testamento mostra clarissimamente. Perfeito ou não? Vocês entenderam ou não? Agora, será que o Novo Testamento, já que mostra clarissimamente Yahweh Sabaote, que é o do Velho Testamento, será que vai mostrar também Samael? Bom, vamos chegar lá, né? Vamos dar uma pesquisada lá para ver. Vou dar uma chegada lá, tá bom, gente? Um momentinho aí. Bom, eu primeiro vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou ler duas passagens do Velho Testamento que mostram Yahweh Sabaote. Aqui, ó, em Salmo, o salmista Daúde, que aí está Davi, né? Na verdade, ele diz o seguinte, em Salmos 84, está aqui o que sou, 84, versículo 1, tá? Diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Yahweh Sabaote. Aqui, ó, Yahweh Sabaote. O Yud, Re, Vav, Re de Sabaote. Por quê? Alguns irmãos dão pronúncias diferentes para Yud, Re, Vav, Re, tá? Eu dou como Yahweh Sabaote. Perfeito não? Yahweh Sabaote. Então está mostrando bem claro aqui no Velho Testamento. Perfeito? E foi mostrado no Novo e mostrando aqui no Velho também. Perfeito ou não? Só que no Velho tem muitas passagens. Olha, na verdade, de memória é difícil até falar quantas passagens existem no Velho Testamento, mostrando Yahweh Sabaote. Eu vou ler aqui também Zacarias 1:3. Portanto, diz-lhe, assim diz Yahweh Sabaote. Aqui está Senhor dos Exércitos, Yahweh Sabaote. Tornarei a vós para mim, diz Yahweh Sabaote. De novo, ó, aqui está Senhor dos Exércitos. E eu me tornarei para vós, diz Yahweh Sabaote. Deu para entender, gente? Então, na verdade, eu vou aparecer um pouquinho aí para comentarmos um pouquinho. Depois vamos falar sobre Samael. Então, você está vendo? Na realidade, no Velho Testamento tem várias passagens. Não dá para memorizar todas. Que na realidade mostra lá, na realidade, o seu nome como Yahweh Sabaote. Mas parece também como Yahweh. É lógico, na realidade, como sobrenome, ele recebeu, na realidade, como Yahweh, também Yud, Re, Vav, Re. Ele é identificado como Yud, Re, Vav, Re. Mas sabemos que, porém, a identidade superior de Yud, Re, Vav, Re é lá em cima. É lá em cima. É num estado primordial, entendeu não? É no lugar do uno, deu para entender ou não? Onde está a terceira diferenciação. Você vai ver isso, na realidade, no vídeo número 1 e número 2. Perfeito ou não? O que eu, na verdade, quero mostrar o quê? Então, na verdade, você vê que tanto no Velho, existe várias passagens,
não dá para memorizar todas, que mostra Yahweh de Sabaoth. E no Novo também está Yahweh de Sabaoth. Então as irmandades primitivas, elas divulgavam tanto o nome de Yahushua, que eu chamo de Yahushua, que na verdade é Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Outros irmãos dão outra pronúncia para Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Entendeu ou não? Na realidade, eles divulgavam, principalmente Yahushua, tá certo? Eu já falei para vocês que eu chamo de Yahushua, tá? Como eles divulgavam também o do Velho Testamento. Foi mostrado lá para vocês. Ali para o Shaul e para o Tiago. Deu para entender ou não? Na realidade, eles divulgavam, porém, o do Velho Testamento também. Porque não está desligado. E Yahushua, o Yud, Re, Vav, Shin, Ain, não está desassociado, desligado do Elohim do Velho Testamento, que é Yud, Re, Vav, Re de Sabaoth. Eu chamo de Alvá de Sabaoth, entendeu? Não. Os irmãos dão outra pronúncia. Isso eu entendo. Compreendo a situação dos irmãos e são meus irmãos. Nós estamos, na realidade, defensores do nome sagrados. É simplesmente isso. Lá na frente todos vão falar uma só língua. Essa é a realidade. Não vai ter como fugirmos dessa realidade. Mas deu para entender? Então mostra tanto no Novo como no Velho. Agora, será que Samael também foi mostrado no Velho, que é o outro Elohim, se trata dele? Será que é mostrado também no Novo? Bom, vamos na chegadinha lá, tá bom? Vamos na chegadinha lá. Tô chegando. Bom, eu vou descer aqui um pouquinho, tá bom? Um momentinho aí, vou dar uma descidinha aí. Ó, eu quero, na verdade, ler 2 Coríntios 4:4 e quero, na realidade, examinar junto com vocês. Aqui diz aqui, nos quais o Deus desse século. Primeiro, a palavra século aqui é cosmo. Cosmo significa universo. Século significa 100 anos. Faz alusão a 100 anos, perfeito ou não? Século se faz alusão a 100 anos. Então ele não é o Deus. Aqui no grego está como Theos. Ou vamos usar o hebraico Lurim. Tá? Não é o Lurim de 100 anos. Ele é o Lurim, na realidade, do cosmo, ou seja, do universo. Aqui está a palavra deste universo. Perfeito ou não? É exatamente isso. Qual é a função dele? Qual é a função dele? A função dele, na verdade, é cegar, cegou. Então, na verdade, o que ele faz é cegar. Então, eu e o rim cego. A palavra rim cego vai dar, na verdade, elo. Elo. Em hebraico, mostra como elo. Ah, vem do aramaico, bom, o assunto não é esse. Na realidade, dá elo. Elo significa Deus, divindade, num sentido singular, entendeu? É singular o termo aqui, na realidade. Então, na verdade, está se tratando de um ser só, tá certo ou não? Não está falando das suas plores, dos seus ulurins e nem dos seus malachim, seus anjos, enfim. Entendeu ou não? Então, na verdade, é elo. Então, na verdade, é o chefe. É o chefe. Na realidade, cego. Samá significa cego. Elo, Deus. Então, na verdade, aqui está mostrado Samael. Os irmãos, com certeza, em hebraico, escreveram Samael. Lógico que, na realidade, em grego é outra pronúncia. Perfeito? Não. Mas, na realidade, ele é o Theo cosmo. Ou seja, ele é o Elohim deste universo. Entendeu? Qual dele? Cegou os entendimentos dos incrédulos. Ou seja, que é os incrédulos? Não existe duas consciências no ser humano, a superior e a inferior, são aqueles que na verdade deram lugar à inferior e na realidade caiu nas garras dele. A humanidade quase inteira, na realidade está nas garras dele, pertence a ele, está cego por ele, entendeu? Não, está servindo essa consciência, essa mente inferior, rejeitou a superior, perfeito ou não? Para que ele não resplandeça a luz das boas novas. Aqui mostrou como Cristo, mas na verdade se trata de Yahushua, Mashiach, ou Machia, como muitos falam. Mas é Yahushua,
que é a imagem, aqui está Deus, mas não é Deus, se trata do Supremo, da existência primordial. Yud, Re, Vav, Re, porém como a existência primordial, perfeito? Bom, eu quero aparecer aí para comentar com vocês e encerrar o vídeo, tá certo ou não? Estou chegando aí. Bom, cheguei, gente. Então, vocês entenderem, irmãos? Então, na verdade, lá no Velho Testamento, que é do Torá, no Taná, que são seus originais, ele é chamado de Ulurim, outro Ulurim. Perfeito ou não? O outro Ulurim se trata de Samael. Se trata desse que está na sexta, que porém faz rivalidade com o que está na sétima, que é Yahweh Sabaoth. O Yud, Re, Vav, Re, Sabaoth. Deu para entender ou não? Na verdade, existe essa guerra. E essa guerra não está só nesse universo, não. Está até o sexto. Então, na verdade, tem influência de anjos, que são Malarim, em hebraico. Tem tudo, tá essa guerra. Uma guerra terrível. Entendeu? Às vezes perguntamos por que há tanta injustiça? Porque, na verdade, esse mundo está dividido entre dois Elohim, o do Velho Testamento e o do Novo Testamento. Deu para entender? Não, o do Velho Testamento e de Samael, melhor. Samael, que é, na realidade, o da maçonaria, que, na verdade, é Gadu, o grande arquiteto desse universo. Perfeito ou não? Então, na realidade, é exatamente isso. É complicado, entendeu? A coisa está complicada. Agora, existe na realidade dois títulos. Um título, na realidade, é mostrado no Torá e Taná, nessa tradução está como Satanás, porém no Torá e Taná está como Satã, perfeito? Não, que significa adversário, ou seja, oposto. Oposto quem? Oposto, na realidade, a Yahweh Sabaoth, que é a nossa mente superior, que pertence à nossa mente superior. Entendeu? Não. E ele é a mente inferior. Então, na verdade, ele é o oposto. Então, Satã é um título. Não está se tratando, não é um nome próprio, Satã. Não. É um termo, um título usado para aludir o próprio Samael. Esse outro ruim, que da qual Yahweh Sabaoth é o oposto dele. É contra ele e não permite que teu povo, na realidade, se mistura com ele. Deu para entender ou não? É aquele negócio, ou você é quente ou você é frio. Se você estiver no meio, no muro, vomitateei da minha boca. Então, a coisa é bem assim. Com Yahushua também a coisa é bem assim. Deu para entender ou não? Então, é essa a realidade. É mostrado completamente esses dois Elohim. Mas eu quero, na realidade, falar do termo diabo. Diabo, etimologia dele, vem praticamente quase igual. Vem do grego koiné, que significa diabolos. Diabolos. Mas o que significa um diabolos? Diabolos significa, na realidade, acusador. Acusador. Esse termo, diabolos, era um nome que era dado a promotores de justiça. Eles eram diabolos, porque eles acusavam aqueles que, porém, cometiam algum delito. Entendeu, não? Então, na verdade, era chamado de diabolos. Mas levando para o lado espiritual, para a divindade, quando os irmãos falam diabolos no Novo Testamento, está tudo referindo a Samael. Esse outro Elohim, que é mostrado lá no Velho Testamento, que da qual Tsabaoth era o oposto dele. E muitas vezes os filhos de Israel, que eu chamo Al-Shuru, na verdade deixaram Tsabaoth e foram seguir eles. E foram, na realidade, entregues na mão deles. E o que eles fizeram com o povo de Israel, com o povo de Al-Shuru? Escravizaram esse povo, entendeu? Então não foi culpa de Yahweh Sabaoth. Não foi ele que rejeitou. O próprio povo seguiu o seu caminho. O povo, na verdade, deixaram de ser guiado pela mente superior, que é de Yahweh Sabaoth, e foi pela mente inferior. Ah, mas o que é mente? É mostrado como alma. A alma superior, a alma inferior. A alma significa mente. Deu para entender ou não? É nível de consciência.
o nível de consciência superior, o nível de consciência inferior. Então, na verdade, é isso. Então, diabo, na realidade, é um título, gente. Não se trata, na realidade, de um nome próprio, de um ser por nome diabo, que tem chifre, assim como o Satã, que tem chifre, que tem rabo, solta fogo pela boca, que é mostrado por aí. Não tem nada a ver. Na verdade, se trata de um grande ser. Mas, na verdade, ele é chamado de acusador. Por quê? Na verdade, que ele acusa, o indivíduo é julgado. Quer dizer, tudo, ele mesmo tenta o indivíduo, porque a mente inferior, ela é composta por desejos, entendeu? É composta por desejos desenfreados e paixões. É complicada, entendeu não? A realidade é essa. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, na verdade, o termo diabo e Satã está se tratando desse outro Elohim, que é o oposto de Yahweh de Sabaoth, que também é o oposto de Yahushua. E Yahushua veio para julgar ele, tá certo? Mas o assunto, na realidade, não é esse. Então, na verdade, irmãos, eu não sei se vocês entenderam, tá? Mas eu quero ficar por aqui. Esse é o vídeo de número 5. Depois, na verdade, quero fazer o de número 6. Esse número 5 vai com o mesmo título do número 1, do número 2, número 3, 4, e o 5 vai com o mesmo título, só que muda ali como 5, entendeu não? Deu para entender? Olha, eu vos agradeço, eu, na realidade, agradeço muito aí por vocês ocupar o tempo de vocês assistindo esse vídeo, e eu quero encerrar por aqui, porque eu não quero fazer longo. Bom, um abraço para todos aí.